para gráficas nem para processadores normais. Passando aqui então à próxima notícia da CNBC, como quem está mais atento já deve ter reparado que temos aí mais uma variante do Covid à porta, não é? E as coisas começam outra vez a complicar, não é? O governo cá em Portugal já recomendou em dezembro o teletrabalho e mesmo na primeira semana de janeiro já é obrigatório o teletrabalho. Isto já a prever de que as coisas ainda vão piorar mais do que já estão, até porque os casos diários estão a aumentar todos os dias. Felizmente o número de mortos tem-se mantido ali nos 8, 7, por ali, não é? É muita gente a morrer todos os dias, mas pronto, não está a chegar aos valores que nós tivemos há uns meses atrás. E por isso mesmo, ou seja, por haver esta situação da nova variante, que é uma variante africana, se não estou enganado, que apareceu e os Estados começarem a fechar portas e a tentar se preparar da melhor forma para isto, as ações de algumas empresas de stream, não é? Aqui neste caso de telecomunicações por videoconferência, como é o caso do Zoom e o Peloton, que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar, provavelmente é algo americano, não é? Subiram nestes últimos dias, porque espera-se que vá aumentar novamente o uso deste tipo de aplicações. E por isso mesmo, não é? As ações subiram um bocado, provavelmente devido à procura que tem tido nestes últimos dias, não é? Sim. O aumento não é significativo, estamos a falar, quer dizer, não é significativo, é significativo, estamos a falar de um aumento de 5.7 e 5.6 respectivamente, não é? No Zoom e no Peloton. Eu digo que não é significativamente porque o mercado que eu estou mais a par é das criptomoedas e 5% é uma brincadeira de meninos, não é? Isto é basicamente todos os dias, isto sobe ou desce 5%, por isso para mim não é significativo. Sim, nessa perspectiva não. Mas sim, para as ações normais é significativo, sim, 5%. Num dia mostra, sim. E ao mesmo tempo tiveste outras empresas ligadas à economia de proximidade ou de viagens a descer, claro. tipo Airbnb, tipo Airbnb, Expedia, Delta. É engraçado, também falam na notícia que o Peloton, que para quem não sabe, que eu também não conhecia, pelos vistos, é uma empresa que vende equipamentos e serviços para se fazer ginástica em casa. Portanto, à distância, com ecrãs nas passadeiras e com serviços de videochamada e de personal trainers e pronto. E esse tipo de empresas tinha vindo a descer à medida que o Covid foi começando a ficar mais controlado. A valorização em bolsa tinha vindo a descer ligeiramente, mesmo até o Netflix também tinha vindo a descer, porque são coisas que obviamente subiram quando a malta ficou em casa, não é? E é normal, a vida estava a voltar ao normal, as pessoas estavam a voltar a sair e a fazer a sua vida normal, e agora na perspectiva desta nova variante, tanto a B.1.1.529, que ainda não tem um nome, de entrar por aí dentro e de começar a fazer subir outra vez os casos de Covid e estes problemas que nós cá, julgo eu, que é fruto da nossa elevada vacinação, não estamos a ter ainda grandes problemas de mortes, como tu disseste, não é? Mas noutros países a coisa não é assim tão linear, não está tão fácil noutros países, mesmo aqui da Europa está bem mais complicado, e portanto eu acho que estamos a caminhar. Acho eu que nunca voltaremos a estar em casa como estivemos. Quer dizer, estamos a falar daquela semana em janeiro a seguir ao Natal, no fundo é controlar um bocadinho
aquilo que se possa fazer de disparates no Natal e no Ano Novo, não é passagem de ano, não é? Mas a ideia é mesmo não fechar nada nessa altura para deixar a economia funcionar normalmente e depois fazer uma espécie de quarentena naquela semana para quem caso fique contaminado, pronto, haver tempo para não contaminar mais ninguém, detectar-se e não atrapalhar mais ninguém. Eu acho que o Zoom, o Teams, este tipo de aplicações vieram para ficar, não é? Eu acho que já hoje em dia, mesmo com aquilo que eu estava a dizer, a economia estando a voltar um bocadinho ao normal, ou seja, já há muita gente que faz reuniões presenciais, mas ainda há, e ainda bem, por um lado, ainda há muita tendência para marcar as reuniões por videochamada, até numa perspectiva nem do Covid, nem é tanto do Covid muitas das vezes, mas numa perspectiva de economia, não é? De tempo, numa economia de tempo e de dinheiro, não é? Porque quer dizer, evitas uma viagem. Imagina uma empresa que é de Braga vir falar contigo que estás no Porto, ou no meu caso na Póvoa do Varzim, perde sempre tempo, gasta sempre gasóleo, portagens, e fazer uma coisa por Teams ou por Zoom ou por outra coisa qualquer, não é? Por videochamada, acaba por ser sempre muito mais rápido, muito mais económico. Sim. Do que estar a deslocar-se, não é? É claro que a experiência não é a mesma, não é? Diga-se o que se disser, uma reunião em presença é sempre diferente, a gente acaba sempre por se aperceber mais o contacto humano é sempre diferente, mas para a maior parte de muitas das reuniões chega perfeitamente um contacto deste género, e portanto eu acho que isto nunca vai desaparecer agora. Vai, obviamente. Tu preferes? Claro. Opa, tem situações que sim, até que também prefiro. As reuniões ficam mais práticas e objetivas e acho que acabam por ser mais rápidas porque não há tendência para desviar do assunto e acabar por se perder ali com conversas sem interesse, porque lá está, não há tanta proximidade e as coisas mantêm-se ali no profissionalismo, estás a ver? Pelo menos a ideia Sim. que eu tenho, ou seja, é de que as reuniões que eu tenho à distância acabam por ser melhores do que aquelas reuniões que a gente tem pessoalmente, porque não se ganha o à vontade que se ganha pessoalmente, percebes? Pois, mas eu acho que isso até é capaz de ser mau para quem está a fazer uma proposta comercial ou a fazer tentar fazer uma venda, porque se calhar não te consegue captar da mesma forma. Eu falo por mim, pelo menos. Eu, apesar de tudo, prefiro nesse aspecto, prefiro sempre estar presencialmente, porque a maneira como tu falas com a pessoa e como tu... como é que eu ia dizer? Como tu consegues ler as pessoas, porque normalmente na videochamada tu vês mais do pescoço para cima, portanto não percebes como é que as pessoas têm as mãos, se sentam bem na cadeira, se estão tensas, se não estão. Há uma série de sinais e de leitura que tu consegues fazer das pessoas quando estás com elas frente a frente, não é? Que não consegues fazer quando estás numa videochamada. Pelo menos não da mesma forma, mas sim, mas obviamente que sim, concordo contigo, às vezes é muito mais rápido, muito mais to the point, né? Muito mais focada, uma reunião feita mais cirúrgica, uma reunião feita desta forma, até porque a pessoa não tem que justificar a viagem, não é? Não tem que estar ali a fazer conversa para justificar a meia hora que perdeu na viagem e para estar ali 2 minutos e ir embora, não é? Portanto, quando é para videochamada, pode mesmo fazer essa chamada de 2, 3, 4, 5 minutos, dizer ao que vem, a gente também mandá-la embora sem grandes pruridos e pronto, isto aí a coisa está desenrascada e está tratada, não é?